Excelente, senhor discurso. Parabéns. Bom, com muita satisfação e alegria, nós convidamos a nossa querida senadora Lídice da Mata para fazer o seu pronunciamento em homenagem a Rômulo de Almeida e Inácio Rangel. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, amigos e amigas aqui presentes. Quero saudar a esta mesa, na figura do excelentíssimo senhor senador Inácio Arruda, que tomou comigo a iniciativa de propor ao Senado Federal a realização desta sessão, na data de hoje, e que expressa, nós dois expressamos, sem dúvida nenhuma, a vontade de todos os senadores desta Casa. Ao presidente interino do Banco do Nordeste do Brasil, senhor Nelson Antônio de Souza, ao sobrinho neto do homenageado Inácio Rangel, senhor Luiz Eduardo Rangel, ao irmão, este sim, professor do meu contemporâneo meu, na Escola de Economia, professor Aristeu Almeida, de Economia Agrária, ao representante do ministro do Estado interino da Integração Nacional, excelentíssimo senhor Francisco Teixeira, superintendente interino da SUDENE, senhor Marcos Otaviano Robalinho de Barros, representando o presidente do BNDES, senhor Luciano Coutinho, assessora do presidente, senhora Helena Maria Martins Lastres. Caríssimos, já saudei antes, senhoras e senhores, também demais autoridades aqui presentes, conselheiro da Embaixada da República da Guiné, sobrinho de Rômulo, senhor Flávio Almeida, representando o Conselho Federal de Economia, senhor Mário Sérgio Fernandes Salorenzo, e o representante do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, o conselheiro José Luiz Pagnussá. Eu quero começar, Inácio, esclarecendo uma coisa. Eu fui aluna política de Rômulo, não sou aluna em economia. Eu não alcancei o professor Rômulo Almeida na Escola de Economia. E tive uma convivência com Rômulo, justamente uma convivência política. Inclusive, pude ser testemunha de um encontro muito interessante de Rômulo, no início, meados dos anos 80, com João Amazonas, que voltava, né, a assumir posições públicas como dirigente do Partido Comunista do Brasil e se encontrava com Rômulo como dirigente do MDB, do PMDB da Bahia. Então, tivemos uma convivência muito rica na organização da oposição baiana. E eu vou reservar um pedacinho da minha palavra para isso depois. Portanto, tanto eu quanto o Inácio provocamos o Senado Federal para que nós pudéssemos hoje aqui realizar essa justa homenagem a dois dos mais importantes economistas brasileiros do século XX, o maranhense Inácio Rangel e o baiano Rômulo Almeida. Este ano de 2014, em que celebramos o centenário de nascimento de ambos, é um momento mais do que oportuno para que possamos resgatar a memória, a atividade acadêmica e a atuação profissional de ambos. Primeiramente, quero abordar dois elementos a respeito de Inácio Rangel: o seu papel na construção do pensamento econômico brasileiro e a sua participação como membro da Comissão de Planejamento Econômico do governo Vargas. Ao homenagear Inácio, o Rangel, celebramos a memória de um dos principais pensadores econômicos brasileiros do século XX, que contribuiu como poucos para a compreensão e o desenvolvimento deste país. Maranhense de Mirador, Rangel era filho, neto e bisneto de juízes. Ainda adolescente, participou da Revolução de 1930 e, em 1935, da tentativa de tomada de poder pela Aliança Nacional Libertadora. Tornou-se militante do Partido Comunista em 1936, afastando-se dele 12 anos depois. Formou-se em Direito em São Luís do Maranhão
e provavelmente seguiria a tradição familiar da magistratura, não fosse seu interesse pela economia. Em 1945, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou meio período como tradutor para financiar seus estudos autodidatas em economia. Em 1947, despontou na carreira de economista, com a venda de 5 artigos para a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Sua produção intelectual é uma das mais originais dentro da teoria econômica brasileira. Talvez em virtude do seu autodidatismo, Inácio Rangel não acompanhava cegamente as correntes do pensamento econômico de sua época. Tampouco encarava as teorias econômicas como dogmas a serem aplicados sem reflexão. Utilizava-se das teorias de Marx, Keynes, Schumpeter para explicar o desenvolvimento econômico brasileiro, mas sempre de forma adaptada à nossa realidade. Foram muitas as contribuições de Rangel ao pensamento econômico nacional. Uma das mais importantes é, sem sombra de dúvida, a teoria da dualidade básica brasileira, por meio da qual ele busca explicar o desenvolvimento econômico do nosso país nos séculos XIX e XX. De acordo com a teoria de Inácio Rangel, mostrada aqui, numa forma bastante resumida e simplificada, quero acrescentar: a atividade econômica brasileira era marcada por uma dualidade básica, pois estaria dividida entre 2 modos de produção. Um dominante, que chamaremos de polo principal, e outro emergente, que chamaremos de polo secundário. Ambos os polos estariam defasados em relação aos modos de produção das principais economias do mundo. Segundo Inácio Rangel, o desenvolvimento econômico do Brasil decorre de um ciclo em que o polo principal é substituído gradualmente pelo polo secundário, até que este último se torne o novo polo principal. Surge, então, um novo polo secundário, influenciado pelos modos de produção mais avançados das principais economias do mundo, e o ciclo se reinicia. Por meio dessa dinâmica, nossa economia passou do escravismo até o capitalismo industrial. A inovação apresentada por Rangel consistiu em demonstrar que o desenvolvimento brasileiro não ocorreu apenas em função das forças econômicas internas ao país, mas também da influência econômica externa. Inácio Rangel também formulou trabalhos qualificados no que se refere à questão agrária, à industrialização e à inflação. No que diz respeito à inflação, interpretou que ela serviria como escudo da economia durante períodos recessivos em mercados oligopolistas. Sua teoria inflacionária antecipou a estagflação, inflação elevada em conjunto com desemprego e ausência de crescimento econômico ocorrida a partir dos fins da década de 70. Em 78, previu a necessidade de privatização de serviços públicos, ao perceber que o Estado não possuía condições para realizar os investimentos necessários ao desenvolvimento do Brasil. A privatização só seria iniciada mais de uma década depois, nos anos 90. Embora fosse um teórico ímpar, Inácio Rangel era também um homem de ação. Não queria apenas explicar o desenvolvimento econômico do Brasil, queria colocar esse desenvolvimento em marcha. Foi por essa razão que aceitou participar da assessoria econômica do segundo governo Vargas, na década de 50, a convite do nosso outro homenageado, o economista baiano Rômulo Almeida. O governo de Getúlio Vargas tinha por objetivo viabilizar a industrialização do país, de modo a criar um capitalismo de base nacional. Cabia à assessoria econômica a atuação em projetos vinculados ao desenvolvimento energético. Inácio Rangel, como integrante do núcleo dessa assessoria, participou da elaboração dos projetos para a criação da Petrobras, da Eletrobras. Além disso, ajudou a formular o Plano Nacional de Eletrificação, o Plano Nacional do Carvão e também elaborou trabalhos sobre o aproveitamento energético do Babaçu. Senhoras e senhores, Inácio Rangel atuou em outras frentes durante o seu período da assessoria econômica. Ele defendia que o problema da inflação deveria ser resolvido pelo lado da oferta de produtos e não da restrição da demanda, como já destacado aqui pelo senador, seu xará, Inácio Arruda, como preceituava as políticas econômicas de inspiração estrangeira. Ele entendia que eram necessários estudos específicos sobre a realidade brasileira para que se pudesse desenvolver uma atuação econômica adequada em nosso país e realizou esses estudos a fundo. Permaneceu no governo Vargas até o fim. Seu compromisso com o desenvolvimento nacional era tão grande que ele contribuiu para o plano de metas elaborado no governo do presidente Juscelino Kubitschek.
Trabalhou ainda no BNDE, onde chegou a exercer a função de chefe de departamento econômico deste banco. Em 64, foi convidado para ocupar o Ministério da Fazenda pelo presidente João Goulart, mas não aceitou. Foi articulista em jornais como Última Hora, no Rio de Janeiro, e Folha de São Paulo. Faleceu em 1994, deixando uma vasta obra, e podemos afirmar que Inácio Rangel era provavelmente o mais original analista do desenvolvimento econômico brasileiro e que construiu, a partir de sua obra, um pensamento profundamente engajado com o desenvolvimento econômico nacional. Juntamente com Inácio, o baiano Rômulo Almeida ocupou lugar de destaque em termos de pensamento econômico brasileiro no século XX e, em especial, no que diz respeito às ideias concernentes aos temas do planejamento e do desenvolvimento regional. Rômulo foi daqueles intelectuais forjados na primeira metade do século XX, preocupados em compreender o Brasil, interpretá-lo e transformá-lo de modo a resgatar nosso povo das mazelas e misérias seculares. Ainda adolescente, estudante do ginásio, deixou de usar o DI em seu nome. Num depoimento ao projeto História Oral da Fundação Getúlio Vargas, quando foi chamado de Rômulo de Almeida, ele corrigiu o entrevistador, esclarecendo: meu nome era Rômulo Barreto de Almeida, mas no primeiro ano de ginásio, o professor disse que esse negócio de DI era coisa de aristocracia. Então, como eu era democrata e já revoltoso, tirei este DI do meu nome. Além de democrata, Rômulo foi não somente um teórico brilhante, mas também um homem de participação e ação das lutas ideológicas e políticas do seu tempo, bem como fiel ao seu compromisso de construção de uma nação progressista e justa, capaz de propiciar a seu povo as melhores condições para o desenvolvimento social, humano e cultural. Rômulo, desde muito jovem, já se caracterizava como nacionalista. Dr. Rômulo, como sempre o chamávamos na Bahia, propugnava que o desenvolvimento está vinculado à distribuição de renda e defendia o planejamento e uma ativa participação do Estado para garantir esse desenvolvimento. Obviamente, os dois foram protagonistas de um momento no Brasil em que o papel do Estado foi essencial na indução do planejamento econômico e da organização do Estado brasileiro. Enfim, muitos dos problemas que angustiavam Rômulo ainda continuam nos atormentar e, principalmente, permanecem como entraves ao desenvolvimento nacional. Seu pensamento é, pois, mais atual do que nunca, especialmente porque muitas das soluções que propôs não puderam ser levadas adiante em razão de uma visão estreita e subserviente que dominou a política brasileira por parte significativa das últimas décadas. Em termos regionais, e Rômulo deu uma contribuição fundamental à Bahia moderna, já na década de 30, Rômulo se mostrou preocupado com os estreitos limites impostos à Bahia, pelo modelo econômico secular que induzia o Estado à decadência. Naquela época se caracterizou dizer o enigma baiano. De tal modo, ainda na década de 30, se viu em busca de saídas que pudessem conduzir o Estado e a região Nordeste em direção ao progresso e à redução das desigualdades. Encontrou na ciência econômica o caminho para tanto, e, sobretudo, nas ideias relativas ao planejamento e ao uso, então, de técnicas modernas de estatística e de pesquisa. Foi, além disso, capaz, durante o seu período de formação intelectual, de compreender o Nordeste como uma unidade com características próprias, incluindo-se aí o dever de enfrentar as questões climáticas ligadas à seca. Adicionalmente, Rômulo era defensor de estratégia de industrialização que permitisse ao Brasil competir em termos internacionais. Por outro lado, qualquer projeto de industrialização no Brasil teria que enfrentar os problemas da precariedade da infraestrutura. Na década de 40, havia poucas estradas, as ferrovias eram precárias, os portos estavam obsoletos, enfim, o país carecia de meios que lhe permitisse dar um salto de desenvolvimento. Alguma coisa muito semelhante com o que vivemos nesse momento.
Essa mudança de patamar se deu a partir da primeira metade da década de 50 do século passado, quando Getúlio volta à presidência da República. Nesse momento, Rômulo foi chamado a coordenar a assessoria econômica ligada à presidência da República e que desempenhou um papel fundamental na modernização do Brasil. Rômulo já era, então, uma figura intelectual de destaque. Entre 42 e 43, fora professor substituto da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro e também assessorara a Comissão de Investigação Econômica e Social da Assembleia Nacional Constituinte de 46, bem como participara, entre 48 e 49, da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico. Enfim, em princípios do segundo governo Vargas, Rômulo já acumulara experiência intelectual e profissional que lhe permitiria ter participação fundamental nos processos de modernização brasileira nas décadas seguintes. A assessoria, só para esclarecer, era órgão técnico destinado a assessorar diretamente a Presidência da República, no que diz respeito às questões econômicas e à concepção de empreendimentos destinados a amparar o projeto de um país fundado nas ideias do nacionalismo e do desenvolvimento. Rômulo foi indicado para o cargo sem ter conhecimento anterior com Getúlio. Como o presidente lhe contou posteriormente, em consulta aos mais diversos especialistas, o nome de Rômulo havia sido indicado por unanimidade. Após assumir o cargo, Rômulo montou equipe com 20 pessoas, entre as quais estava Inácio Rangel. O compromisso de Rômulo com o Brasil era tanto que, na verdade, nessa oportunidade, ele esclareceu a Getúlio que tinha sido, quando jovem, opositor de Getúlio. Tinha tido uma participação política destacada em oposição a Getúlio e somente depois é que ele se filia ao PTB e passa a defender aquelas posições. A respeito dessa experiência na assessoria, Rômulo relatou em depoimento que, inclusive, nós fazíamos coisas, entregávamos aos ministros. Primeiro vendíamos a ideia ao ministro e o ministro ficava muito satisfeito de poder vender à sua equipe como se fora ideia originária sua e ao Congresso Nacional. A historiadora Maria Celina de Araújo aponta que a importância da assessoria pode ser atestada pela quantidade de propostas e de projetos que formulou ou examinou, entre eles o da Petrobras, o Fundo Nacional de Eletrificação, o Plano Nacional do Carvão, CAPES, Reforma Administrativa, Carteira de Colonização do Banco do Brasil, Instituto Nacional de Imigração, Comissão de Política Agrária, Comissão de Desenvolvimento Industrial e o Banco do Nordeste. A mesma historiadora aponta ainda que o trabalho de maior repercussão da assessoria no que toca à mobilização dos setores nacionalistas foi o programa energético, incluindo-se aí a questão da energia elétrica e a do petróleo. No início dos anos 50, a questão energética era fundamental para o país, constituindo-se em um dos grandes entraves ao crescimento econômico brasileiro. Com capitais privados escassos, coube ao Estado assumir a iniciativa e a assessoria da presidência foi encarregada de formular os marcos institucionais da ação governamental. Os dois grandes desafios eram petróleo e eletricidade. No que diz respeito ao petróleo, a proposta de Rômulo era criar uma empresa estatal que seguisse o modelo da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, mas que abrangesse os setores de petróleo e petroquímica. O modelo proposto à época foi o que era possível, tanto do ponto de vista político, da política interna quanto externa. Havia toda uma questão de relação do Brasil tanto com a Venezuela, com a Bolívia, enfim, com os países da América do Sul, que levou a um determinado projeto a ser apresentado por Rômulo à presidência da República. Em relação à energia elétrica, seu projeto previa uma empresa, a Eletrobras, e um fundo que financiasse o setor. O fundo foi aprovado, mas a empresa acabou por ter sua criação aprovada apenas em 1962, já no governo João Goulart. Ainda em termos de energia, participou do Plano Nacional de Carvão, que propunha o aproveitamento das jazidas da região sul do país. A ação da assessoria se estendeu a outros setores. No que diz respeito à educação, propôs a criação da CAPES, campanha de aperfeiçoamento
de pessoal de nível superior em 1951. A CAPES, hoje renomeada como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tornou-se o pilar da formação de milhares de médicos, de mestres e doutores do Brasil. Hélio Jaguaribe considerou Rômulo Almeida como o principal arquiteto do desenvolvimento brasileiro nos anos 50. Antes mesmo de fazer parte da assessoria econômica de Getúlio, foi um dos idealizadores da CHESF, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, fundada em 1948, da qual foi membro do Conselho Consultivo entre 1951 e 1966. É nesse espírito de grande arquiteto do desenvolvimento que se deu, por exemplo, a criação do Banco do Nordeste, do qual, aliás, Rômulo foi o primeiro presidente. O banco originalmente tinha um propósito de ser um banco de desenvolvimento para a região. Dentro de sua estrutura foi criado um escritório técnico de estudos econômicos, o ETENE, cujo objetivo era o de desenvolver estudos e pesquisas da região Nordeste. O ETENE funcionou como base de dados para os problemas nordestinos e, posteriormente, como elemento que colaborou na criação da SUDENE. O próprio Rômulo observava que várias das ideias da SUDENE derivavam de trabalhos conduzidos pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, parte do CPE, Comissão de Planejamento Econômico, que criou quando da sua passagem como secretário do governo da Bahia, criando aí a primeira experiência de planejamento de um estado, portanto, de uma determinada região no Brasil. Rômulo foi um precursor do planejamento brasileiro do ponto de vista dos estados. No seu discurso de posse como presidente do Banco do Nordeste do Brasil, defendeu que o desenvolvimento do Nordeste requer um programa nacional e continuado de mobilização científica e de investimentos oportunos e equilibrados para que, com recursos naturais e humanos que possui, possa avultar na constelação econômica brasileira. Com o suicídio de Getúlio, Rômulo deixa a presidência do Banco do Nordeste e, a partir daí, seu interesse rumou cada vez mais em direção a projetos específicos do desenvolvimento nordestino. Rômulo entendia que os fatores fundamentais da instabilidade da economia baiana, e aí dedicou-se especialmente ao desenvolvimento da economia baiana, eram a grande dependência da agricultura, agravada pela incidência da seca no território baiano. E, por outro lado, a grande dependência do comércio exterior. A partir desse diagnóstico, compreendeu e defendeu o tempo inteiro que o caminho para o desenvolvimento baiano passava necessariamente pela industrialização do Estado, que era também uma ideia nova para um Estado nordestino. Em 55, Rômulo se tornou secretário da Fazenda no governo de Antônio Balbino. E sua equipe... Ele e sua equipe organizam as famosas pastas rosas, que foram reeditadas no ano passado pelo governo da Bahia, pela Secretaria de Planejamento, numa homenagem a Rômulo Almeida, que, infelizmente, esse nome era dado pelas pastas que tinham uma cor rosa. Mas o governo da Bahia colocou uma coisa bonita, cinza e vermelho, talvez com medo que as pastas rosas fizessem alguma referência muito mais ao feminino do que ao masculino. Mas as pastas eram rosas. As pastas rosas podemos considerar a cor rosa. Um dos mais importantes tratados, sem dúvida, quando o governo da Bahia foi de uma mulher. Sobre a economia baiana, constituindo-se num precioso documento que não só descreveu a realidade sociopolítica e econômica da Bahia, mas também situou o Estado em relação ao resto do país, indicando os rumos a serem seguidos para viabilizar o desenvolvimento do Estado. O sociólogo Chico de Oliveira afirmou que Rômulo criou a Bahia moderna, enquanto o economista Carlos Lessa pontificou: eu diria que ele foi o homem da modernização do Brasil e de todo o Nordeste em particular, o primeiro a acreditar na sua realização. Rômulo voltaria à CPE em 59, durante o governo Juracy Magalhães, e nesse governo passou a ser secretário sem pasta para o desenvolvimento da Bahia. Além da CPE, coordenou o Plano de Desenvolvimento da Bahia, conhecido como Plandeb. Filiado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, desde 50, elegeu-se deputado federal em 54, foi candidato a vice-governador da Bahia em 58.
depois da ditadura militar, extinguiu os partidos políticos e instituiu o bipartidarismo, filiou-se ao MDB em 66, tornando-se o primeiro presidente do partido no Estado. Disputou uma cadeira para o Senado em 78, mas foi derrotado pelo candidato da Arena. Obviamente, os tempos eram muito difíceis. Foi nesta campanha que ocorreu o tristemente famoso episódio em que a polícia militar baiana lançou os cachorros contra Ulisses durante o lançamento da candidatura de Rômulo ao Senado. Naquela ocasião, Ulisses estava acompanhado de Tancredo Neves, Roberto Saturnino e Freitas Nobre. Esse era o clima que Rômulo, junto com os que se opunham ao regime militar, enfrentava em terras baianas. Também, na candidatura de Rômulo, em 1978, que era, naquela época, considerada uma anticandidatura, pelas dificuldades óbvias de se eleger alguém da oposição, num estado como a Bahia, nós iniciamos a nossa participação, nós, falo a oposição da Bahia, no cortejo cívico popular do 2 de julho, que é a data magna em que os baianos comemoram a independência do Brasil. E nesse cortejo participavam, embora tenha sido um cortejo que originalmente era popular, organizado pelos vencedores da luta da independência, indígenas, negros, o povo do Recôncavo, mulheres, passou a ser organizado a partir de um determinado período histórico pelo Instituto Geográfico Histórico da Bahia e pelo governo municipal. E, no período da ditadura militar, se transformou num desfile descaracterizado, como se fora um desfile militar semelhante ao do 7 de setembro. Até que a oposição, articulada através da candidatura de Rômulo Almeida, nós decidimos que íamos colocar Rômulo na rua. E Rômulo foi à frente de um cortejo, no final do cortejo militar, onde, sem dúvida nenhuma, bastante reprimido, desmanchava-se a cada 20, 30 minutos em que andávamos, mas chegamos até o final do cortejo, no Largo do Pelourinho, com o Dr. Rômulo dignamente representando a oposição à ditadura militar daquele momento. Em 82, ele foi candidato a vice-governador da Bahia. Derrotado, Rômulo deixa a presidência do partido no Estado e assume a direção do Instituto do PMDB, destinada à realização de estudos econômicos, sociais e políticos. Nas palavras do jornalista Antônio Jorge Moura, o Instituto tornou-se uma usina de ideias e gerou ali o programa de governo para o governo de Valde Pires, que viria a se eleger só em 1986. Os professores Alexandre de Freitas Barbosa e Ana Paula Cury relatam também que, durante a sua trajetória, Rômulo foi convidado por JK a assumir o Ministério do Trabalho e por Geisel a se filiar à Arena. Recusou a ambos os convites. Tal fato revela o apreço de que gozava como técnico do setor público, mesmo para governos com orientações políticas divergentes, ainda que jamais se mostrasse neutro quanto ao seu posicionamento ideológico. É bom dizer que o Polo Petroquímico de Camaçari surge do planejamento do clã, pensado por Rômulo, convence o governo, em plena ditadura militar, que se articula com o presidente da República, com Geisel, e mesmo tendo posicionamento tão divergente e sendo o chefe da oposição àquela época na Bahia, Rômulo é levado como consultor para a implantação do polo petroquímico de Camaçari. Esse fato é revelador de sua característica, primeira, do seu compromisso com o Brasil, do seu compromisso com a Bahia, do seu sentido mais profundo de servidor público do país, independente da posição política e ideológica que ele tivesse, naquele momento, representasse. Foram muitas as contribuições de Rômulo. Eu vou dar como lido a parte do meu discurso, que fiz propositalmente grande, em função de uma compreensão. Da compreensão de que Rômulo, num determinado momento, após o golpe militar, após o processo de redemocratização,
no parecer dos baianos, foi pouco reconhecido pelo Brasil. E se tratava Rômulo como se fosse um pensador baiano apenas. Rômulo e Inácio Rangel não foram dois pensadores nordestinos apenas. Foram dois nomes fundamentais, na organização do Estado brasileiro pós-Getúlio Vargas, portanto, do Estado brasileiro que existe até hoje. Filho desse processo da assessoria econômica que foi coordenada por Rômulo e que teve nomes de tantos brasileiros importantes, que já destacados no discurso de Inácio, como é o caso também de Inácio Rangel, deram a feição do Brasil, da sua estrutura, da Petrobras, do BNDES, hoje BNDES, da Sudene, do Banco do Nordeste, portanto, dos instrumentos de um Brasil desenvolvimentista e calcado num pensamento de desenvolvimento nacional, sem ignorar, no entanto, os desafios da inclusão do Brasil no contexto internacional. Rômulo foi, por mais de uma vez, representante do Brasil em missões internacionais. E lá estava, e lá se encontrava quando ocorreu o golpe de 64, que o obrigou a voltar para o Brasil e assumir um outro papel, dessa vez um papel político, né? Rômulo trabalhou até o fim da sua vida, ocupava a diretoria de planejamento do BNDES, quando veio a falecer em 1988. Para esse último cargo, havia sido nomeado pelo presidente José Sarney em 1965. Como bem assinalou o economista Carlos Lessa, Rômulo Almeida foi um brasileiro com B maiúsculo. Tanto Rômulo quanto Rangel tiveram essa importância para o nosso país e, por isso, se faz necessário que o Senado Federal registre a contribuição desses dois grandes brasileiros, que estas instituições que já se preparam com farta programação para comemorar esse centenário de nascimento desses dois grandes homens que serviram juntos ao Brasil e que comemoram juntos e que nasceram juntos para darem essa contribuição ao nosso povo. E eu queria acrescentar, entre as diversas homenagens que o BNDES e o Banco do Nordeste, a Sudene, a Chesf, pretendem fazer em comemoração ao centenário de Rômulo, como a Bahia iniciou o ano passado com a Secretaria de Planejamento publicando as pastas rosas, também a Federação de Indústria do Comércio da Bahia, a Federação de Indústrias da Bahia, no início desse ano, fez um seminário sobre o pensamento de Rômulo e, no ano passado, também lançando também um livro com os seus principais colaboradores e que trabalharam com ele no planejamento do Estado da Bahia. Eu creio que é preciso fazer algumas coisas mais. Encaminhamos um documento aos Correios, Inácio, para que seja lançado um selo comemorativo do centenário destes dois homens, Rômulo Almeida e Inácio Rangel. E eu queria fazer um pedido a qualquer uma dessas instituições. O IRAI, que é o Instituto Rômulo Almeida, de Estudos Rômulo Almeida, que é praticamente sustentado por seu irmão, professor Aristeu Almeida, sua família, que é uma família de gente simples. Inácio e Rômulo não foram homens que participaram disso tudo e saíram ricos do setor público. Viveram modestamente a vida inteira. Seus filhos vivem modestamente e trabalham. Todos eles têm os seus negócios, sua família, idem. E o Instituto Rômulo Almeida, de Estudo Rômulo Almeida na Bahia, é um instituto muito pobre. E nós precisamos, primeiro, reeditar a biografia de Rômulo, editada pelo IRAI, que teve menos de 1000 exemplares, porque eram parcos os recursos do IRAI, e nós gostaríamos de ver esse livro reeditado
é uma biografia muito rica, com depoimentos feitos pelo próprio Rômulo, que conta toda a sua história desde criança, lá em Santo Antônio de Jesus, né? E quando vai à Bahia estudar, como ele chega ao Rio de Janeiro, como ele constrói o seu pensamento. E eu creio que é indispensável que a juventude brasileira de hoje possa conhecer a contribuição de Rômulo Almeida a este país. E por isso solicito, nós vamos encaminhar, vou ajudar o IRAI a encaminhar um projeto ao BNDES ou a qualquer uma das instituições que possa se colocar ajudando a construir isso, como posteriormente nós gostaríamos de lutar lá na Bahia, lutaremos para dar como um pedido de seu irmão Aristeu, para que o governo da Bahia possa dar ao nome do Polo Petroquímico de Camaçari, o nome de Polo Petroquímico Rômulo Almeida. Aliás, a Bahia tem tanto nome de gente que, mesmo em vida, já era homenageado, mesmo contra a lei, com nome de rua e coisas e tal, e nós precisamos marcar a contribuição de Rômulo Almeida à economia da nossa terra, com o seu nome no Polo Petroquímico. E tantas outras contribuições que nós possamos ter dessas instituições, o apoio para que nesse centenário se possa rememorar o nome desses dois grandes homens, que trazem à tona duas questões. Primeiro, a necessidade do Estado brasileiro voltar a planejar o destino desse país, de nós não permitirmos que as empresas apenas tenham o protagonismo do planejamento do desenvolvimento do Brasil. Nós possamos retomar, o governo brasileiro possa retomar com muito vigor a sua capacidade de planejar a economia e o desenvolvimento do nosso país. É a grande homenagem que nós podemos fazer a Inácio Rangel e a Rômulo Almeida. Que a Sudene possa voltar até um papel de protagonismo no planejamento e no desenvolvimento do Nordeste. Que nós possamos, portanto, de forma muito concreta, e não apenas nas homenagens, nas referências, no estudo ao pensamento desses homens, possamos efetivamente deixar cravado o seu legado. Muito obrigada. Parabéns, nossos cumprimentos à nossa senadora Lídice da Mata, pelo seu belíssimo pronunciamento e pelas justas reivindicações, e exatamente por isso o seu pronunciamento será acolhido no seu inteiro teor. Quero convidar para falar desta homenagem que o Senado da República presta a Rômulo de Almeida e Inácio Rangel, o irmão de Rômulo de Almeida, sem o Di, é Rômulo Almeida, em confronto com a aristocracia conservadora do nosso país. Então, gostaria de convidar o senhor Aristeu Almeida para poder também fazer uso da palavra. Enquanto Aristeu chega na tribuna, eu quero registrar a presença da doutora Ceci Juruá, professora do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e amiga pessoal de Inácio Rangel, que está aqui conosco acompanhando a sessão. Nossos cumprimentos e agradecimentos.